Bom, bom dia, a todos. Muito obrigado por vocês terem aguardado esses 5 minutinhos, né, para ver se todo mundo que se inscreveu conseguia pegar a nossa reunião desde o início, tá. Hoje a gente vai iniciar mais uma masterclass, né. Hoje eu sou a Alexandra, né, analista de implementação aqui na Stays, eu vou fazer a mediação hoje. Quem vai apresentar o conteúdo para vocês é a Juliana, e hoje nós temos a participação especial da Nicole também. O nosso tema de hoje é sobre o website. Nós vamos abordar canais de pagamento, política de cancelamento, agrupamento de anúncios, gerenciamento de mídias, a parte de editor de sites, onde a gente vai ver menus, hot sites e páginas. E a gente vai falar um pouco sobre migração de domínio, tá? Qual o benefício, né, do website para vocês, para o negócio de vocês? Né, ter aí as reservas diretas, tá? A duração, né, vai ser de 60 minutos. A gente sempre pede para os áudios ficarem, desativados, tá. Eu vou compartilhar com vocês o link do formulário, então no decorrer da apresentação, caso vocês tenham dúvidas, podem encaminhar nesse formulário que está fixado aqui no nosso chat, tá. E a masterclass, ela também está sendo gravada, então todo mundo que se inscreveu na masterclass vai receber amanhã a gravação, da reunião, tá. A gente tem a parte de introdução, que é esse momento, vai ter a apresentação da Juliana e, por fim, a gente vai tirando essas dúvidas que vocês enviaram pra gente no decorrer da apresentação, tá, pelo formulário, tá bom. As perguntas que a gente não conseguir responder em reunião, né, devido ao horário, a gente vai encaminhar para vocês as respostas por e-mail, tá bom? Respostas, né, sempre a gente vai responder dentro da reunião, o que não der, a gente vai encaminhar por e-mail, tá? E a gente tem, né, também pode enviar ali um material de apoio, caso seja necessário, nessas perguntas que a gente não conseguir responder dentro da reunião, tá? E aí agora eu deixo aberto para a Juliana iniciar a apresentação. Oi, pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá bem? Então, eu vou iniciar aqui a masterclass de website e também vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês consigam acompanhar. Bom, então, a seção o painel inicial do sistema de vocês, aqui pelo sistema nós temos alguns campos onde a gente consegue iniciar a personalização desse site, tá bem? E para que vocês possam também acessar a página de site de vocês que será personalizada, vocês sempre vão conseguir acessar pela sigla de vocês, tá? Ali no campo do navegador, é sempre a sigla .stays.net. Então, por exemplo, digamos que a sigla do meu sistema fosse Juliana. Então, eu poderia pesquisar no navegador por juliana.stays.net, que o campo me direcionaria para a página do meu website, onde eu vou iniciar a personalização aqui pelo sistema, tá bom? Então, todo mundo que acessa essa página que será personalizada vai perceber que ela é uma página bem simples, onde nós temos apenas inicialmente o campo, que é o campo de motor de reservas, o motor de pesquisa, tá bem? E o intuito é que a gente inicie a personalização dessa página de site. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns campos onde a gente inicia essa personalização. Bom, então, inicialmente, a seção do menu do sistema, primeiro, o fluxo normal é que vocês habilitem o campo para edição de site. Então, a gente pode acessar, por exemplo, a aba de App Center, acessar a página de outros, e aqui dentro desses aplicativos que podem ser ativados, descendo a tela até o final, eu consigo ativar o editor do meu website. Então, por aqui eu seleciono a opção de ativo e posso salvar, tá? E aí, dentro de um minutinho, o aplicativo se atualiza, tá?
e atualizando a tela do meu sistema, quando eu acesso o menu e venho até o campo de gerenciar site templates, aqui eu terei essa opção de editor do site. Mas antes da gente seguir para a edição da página, eu também quero aproveitar e mostrar para vocês a aba de catálogo, tá? Então, dentro da aba de catálogo, nós temos, por exemplo, a aba de gerenciador de mídias, tá? Então, aqui em gerenciador de mídias, é um campo onde eu consigo colocar todas as fotos que serão utilizadas no meu site, ou seja, fotos relacionadas ao conteúdo, fotos relacionadas também aos meus anúncios, a serviços extras. Então, tudo que eu precisar utilizar como imagem lá no site, eu acrescento primeiro aqui no gerenciador de mídias. E aí, daqui a pouquinho, isso vai fazer um pouco mais de sentido para vocês, tá? Mas aqui vocês conseguem criar novas pastas. Então, é interessante, por exemplo, que vocês criem uma pasta para acrescentar a logomarca de vocês. Então, aqui eu consigo indicar o nome dessa pasta, posso clicar em OK para salvar. E aqui do lado esquerdo eu consigo acessar essa pasta novamente. Aqui é onde eu conseguiria também carregar essa imagem, essa logo, por exemplo, tá bem? Então, aqui vocês conseguem ter diversas pastas sobre diversos temas que serão utilizados no site de vocês. Bom, retornando aqui à aba de catálogo, nós também temos uma aba chamada grupos, tá? Então, aqui dentro de grupos, é onde vocês conseguem, por exemplo, criar um agrupamento de vocês, um agrupamento de anúncios de vocês. Então, esses anúncios agrupados, eles vão servir para que depois lá no site, na edição de site, a gente consiga, por exemplo, destacar esses anúncios na primeira página, ou fazer um direcionamento para o hóspede sobre um grupo de anúncios específicos, sejam esses anúncios de um mesmo endereço ou de uma mesma região, por exemplo. E aí depois eu vou mostrar também para vocês como a gente consegue aproveitar esse agrupamento, tá? Mas de forma geral, vocês terão esse campo aqui no sinal de mais para criar o grupo de anúncios. E esse grupo podem ser, por exemplo, diversos grupos sobre anúncios de uma mesma região ou endereço, ou pode ser também um único grupo de todos os anúncios de vocês. Então, aqui eu posso, por exemplo, no nome interno, eu posso utilizar o nome de acomodações ou anúncios, por exemplo. A função, quando a gente tem o intuito de destacar esse grupo lá na página inicial, para que o hóspede já visualize os anúncios em destaque, a gente consegue selecionar a função em destaque também, tá? Então, além disso, a fonte é o aluguel por temporada mesmo. Título do grupo, eu posso repetir o nome de acomodações ou anúncios, ou pode ser, por exemplo, anúncios no Rio de Janeiro, tá? E aqui vocês têm um campo para definir os membros desse grupo, que são os anúncios que farão parte. Então, vocês conseguem pesquisar pelo nome do anúncio por aqui, mas vocês também podem, por exemplo, abrir uma busca avançada. E dentro dessa busca avançada, vocês conseguem, por exemplo, selecionar por imóvel, ou selecionar por um endereço com várias unidades. Então, quando eu seleciono aqui, por exemplo, uma estrutura de prédio, onde eu tenho diversos anúncios, e clico em pesquisar, aqui eu consigo visualizar todos os anúncios que estão dentro desse mesmo prédio, tá? Então, por exemplo, eu estou criando um agrupamento de anúncios daquele prédio, onde eu quero destacar lá no meu site. Aqui eu posso selecionar nesse quadradinho todos os anúncios que farão parte do grupo. E aí, quando eu clico em fechar essa tela, descendo a tela do meu grupo, eu já tenho esses anúncios aqui como membros, tá bem? Então, depois de conferir todos os anúncios que foram adicionados ao grupo, subindo a tela, eu consigo salvar essa informação, tá? Bom, então, depois de criar esse agrupamento, vocês vão conseguir visualizar o grupo criado aqui na lista, tá? E agora a gente vai seguir para esses campos de edição do site de vocês. Bom, então acessando novamente a aba de gerenciar site templates, aqui eu tenho alguns campos. Então, inicialmente, vocês irão acessar a aba de editor do site, que foi aquela aba que nós ativamos pelo App Center, tá? E aqui em editor do site, nós temos algumas abas, tá? E as principais abas que é comum de vocês utilizarem para personalização
são as abas de menus, hot sites e páginas, tá? Então, aqui dentro da aba de páginas, ela vai servir para que a gente crie novas páginas, que são páginas com textos simples, textos básicos, sem nenhuma personalização ou, por exemplo, sem nenhum conteúdo a mais. Então, aqui a gente consegue criar e editar apenas textos, tá? Então, quando vocês acessarem, vocês terão, por exemplo, a página de termos e condições e a política de privacidade. Então, depois é muito interessante que vocês acessem essas duas páginas, tá? Aqui em termos e condições, a Stacy já oferece um template para vocês de termos e condições no momento, por exemplo, de reserva de um hóspede ou o termos e condições sobre as formas de pagamento também. Só que esse campo é livre para que vocês possam trabalhar em cima dele e alterar de acordo com os termos de vocês como anfitriões, como administradores, tá bem? Então, aqui vocês conseguem alterar qualquer campo do texto e salvar a informação. E aí depois eu também vou mostrar para vocês aonde que dentro lá do site esses termos e condições podem se aplicar. Então, aqui a gente prepara o conteúdo para depois conseguir indicar ele em algum campo ali do site, tá? Então, voltando em páginas, além de ter termos, condições e a política de privacidade que, por padrão, já vai vir no sistema de vocês, vocês também conseguem criar novas páginas. Então, por exemplo, eu quero uma página que fale um pouquinho sobre como um proprietário consegue anunciar com a minha administradora, por exemplo. Então, aqui você consegue criar um título e consegue criar esse conteúdo descritivo, tá? E aí, depois de criar essas informações, aqui do lado direito vocês conseguem ativar. É preciso a gente ter também um nome interno, né, dessa página, para que depois a gente tenha referência na hora de acrescentar no site. E aí, depois, criando essa informação, por exemplo, aqui eu posso indicar o nome interno, eu sei que é uma página referente a proprietários de imóveis, e eu consigo salvar essa informação, tá? Bom, agora em hot sites, é onde nós conseguimos criar a landing page do site de vocês e alterar, e também conseguimos criar outras páginas, só que de conteúdos avançados, tá? Então, por padrão, vocês terão inicialmente a homepage, que é a página inicial do site de vocês, a página onde vocês vão iniciar toda essa personalização, e aí depois eu vou mostrar também para vocês como a gente consegue, né, criar, por exemplo, páginas secundárias para o site de vocês. Então, quando eu acesso a edição dessa homepage, que é a página inicial, o sistema vai me mostrar aqui um template sobre o meu site, sobre a página do meu site, e aqui do lado esquerdo eu tenho os campos para edição, tá? Então aqui vocês vão ver um template de um site já um pouco personalizado, onde eu já incluí, por exemplo, algumas informações aqui no cabeçalho, algumas abas de acesso no meu cabeçalho. Aqui eu tenho o meu bloco de pesquisa, que é onde o hóspede vai conseguir pesquisar por uma data e, enfim, localizar alguns anúncios, tá bem? E descendo a tela, eu já incluí também um bloco de anúncios em destaque, onde, por conta daquele grupo de anúncios criado, eu tenho a possibilidade de destacar os meus anúncios aqui nessa primeira página, e descendo a tela eu também tenho o meu rodapé, já com diversas páginas aplicadas aqui, algumas informações sobre redes sociais, que são todos campos que nós vamos conferir agora juntos, tá? Então, por padrão, a página de site de vocês, ela vem bem simplificada, então ela vem apenas com essa logo aqui como exemplo, vocês terão apenas a aba de contato e esse bloco de pesquisa, tá? Mas o intuito é que vocês comecem a construir, comecem a personalizar essa página principal e depois possam também criar diversas outras páginas secundárias de acesso ao longo aqui do site de vocês, tá? Então agora a gente vai começar a conferir todos esses campos para as edições.
Então, quando eu clico no primeiro campo, que é o de configurações, eu tenho a informação do SEO de hot site. Então, esse SEO, ele serve para ajudar nas buscas do hóspede pelo seu site nos navegadores, como a busca pelo Google e as informações que aparecem nesse resultado de pesquisa também. Então, aqui vocês podem colocar o título de vocês, né, da marca de vocês, do site. A descrição, ela é uma descrição resumida sobre o que é o site de vocês. Então, por exemplo, eu posso falar um exemplo de descrição. Aluguel, administradora de aluguel por temporada no Rio de Janeiro. Ou, enfim, você fala um pouco sobre o que é a sua marca, o que é a sua empresa, ou o que você é como anfitrião. Tá? Então, é uma frase resumida sobre o que é o seu site. E vocês também têm um campus de palavras-chave, que são diversas palavras relacionadas também ao que é o site de vocês, tá bem? Então pode ser palavras como aluguel por temporada, turismo, Airbnb, enfim, tudo que é relacionado ao site de vocês. E aí depois de aplicar essas informações, vocês podem salvar, tá? E em paralelo a salvar, vocês vão clicar em voltar para retornar às outras abas. Então aqui a gente também tem a aba de estilos, onde a gente começa a personalizar as cores do site de vocês, o título, por exemplo. Então, a seção do campo de cores, nós temos a primeira cor, tá? Referente ao site. Então, essa cor, ela acaba sendo a mais importante e ela vai aparecer em diversos lugares aqui do site conforme nós formos construindo ele. Então, essa cor aqui, por exemplo, ela é a cor que aparece nesse botão aqui de procurar do meu bloco de pesquisa, tá? Então, vocês vão reparar que quando a gente clica nesse campo, eu consigo mexer aqui na cartela de cores, tá? Então, por exemplo, eu quero uma tonalidade de azul. Então, eu mexo aqui e dentro desse quadrado eu consigo mexer na tonalidade, tá? E, inclusive, se vocês já têm uma logomarca, por exemplo, com cores definidas, aqui vocês conseguem colocar o código das cores de vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse código que é referente a esse azul, mas eu poderia apagar, colocar um código específico, que aí já me direcionaria para a minha cor própria, tá? Então, a gente também tem essa opção. E aí, se eu clico, por exemplo, em salvar, o sistema já vai me mostrar aqui no template do site essa cor que foi alterada, tá bem? Bom, a segunda cor, ela é específica para esse quadrado aqui da lista de favoritos que o cliente, que o hóspede pode ter no site de vocês. Então, eu conseguiria alterar esse quadradinho, tá? E colocar uma cor específica. E todas as outras cores também acabam sendo outros detalhes aqui do site de vocês. Então, o interessante é sempre combinar essas cores, seja com a logo de vocês ou com a marca, tá bem? Para que fique um site bem estruturado. Então, além das cores, nós também conseguimos alterar a fonte dos títulos do site. Então, aqui nós temos algumas fontes já pré-estabelecidas para vocês. E quando a gente altera, o sistema também vai aplicar essa alteração aqui no template. Bom, então aqui eu consigo acompanhar, ver que a fonte do meu título, a fonte do meu texto corrido já foi alterada também, tá? Nós também temos o campo aqui de painel e cards. Esse campo, ele é específico também para alguns blocos de conteúdo. Então aqui, como eu já tenho esse exemplo desse bloco de conteúdo, que são os meus anúncios em destaque, aqui eu já consigo exemplificar para vocês o que é alterado. Então, por exemplo, na cor dos ícones, eu estou alterando esses ícones aqui dos meus anúncios. Então, se eu altero aqui para uma outra cor, esse ícone ele já sofre uma alteração na cor, tá? E aqui vocês têm mais alguns detalhes de estética mesmo. Então, por exemplo, o estilo desses ícones, se eles são mais arredondados ou não. Aqui vocês conseguem definir também um arredondamento dessa borda aqui do card, tá?
a intensidade da sombra, então acabam sendo mais detalhes mesmo. E aqui a gente pode ativar ou não esse botão de detalhes. Geralmente é legal deixar ativo, porque o hóspede ele já consegue clicar em detalhes e ir para uma página direcionada sobre esse anúncio, para que ele possa inclusive reservar essa acomodação, bem? E por último, a gente tem também o campo de pesquisa. Então aqui, eu consigo definir a cor desses ícones da pesquisa, tá? E a cor do ícone com erro, que é quando a gente tem algum erro na tela, geralmente a gente deixa na cor vermelha mesmo. Mas aqui, por padrão, vocês conseguem definir a cor desse ícone do bloco de pesquisa também. Então, se eu aplico alguma alteração, aqui eu já consigo verificar essa mudança, tá? Bom, então além desses detalhes, depois vocês conseguem salvar. Clicando em voltar, nós também temos uma aba relacionada ao cabeçalho aqui do site. Então, no primeiro campo, vocês conseguem carregar a logo de vocês. Então, para recordar, quando nós vimos aqui pela aba de catálogo, dentro do gerenciador de mídias, que eu criei aquela pasta referente a uma logo, para que depois eu pudesse carregar a minha logo, aqui na edição, quando eu clico em selecionar, eu já consigo ver todas aquelas pastas do gerenciador de mídias. Então, poderia acessar a pasta da minha logo e carregar alguma logo que estivesse aqui. E aí, por padrão, sempre vem a logo de placeholder, que é como exemplo. Então, quando eu dou 2 cliques em cima da logo, ela é carregada aqui nesse campo, tá? E vocês também, inclusive, conseguem alterar o tamanho dessa logo aqui no site de vocês. Então, por exemplo, se aqui eu altero para 90, a gente já consegue visualizar essa mudança aqui no template. Então, vocês vão reparar que ela fica um pouquinho maior, e aí vocês também conseguem sempre fazendo esse ajuste de acordo com a preferência de vocês. Aqui nós também temos o campo para alterar a altura da logo para o mobile, que é a visualização do site de vocês pelo celular. Então, vocês conseguem deixar aqui uma proporção, né, entre a altura para acesso pelo computador e pelo celular. E eu sempre recomendo que vocês façam um teste, depois acessem o site tanto pelo computador, mas também pelo celular, para vocês entenderem se a logo ela foi aplicada num tamanho legal. Bom, então depois de definir a logo, vocês também conseguem alterar as cores aqui do cabeçalho de vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho o campo para a cor de fundo. Então, aqui eu selecionei essa cor um pouco mais clarinha, mas se eu quisesse, eu poderia alterar, por exemplo. Aí vocês vão reparar que aqui já foi aplicada essa alteração. Eu também tenho a cor de fundo para o menu pelo celular. Então, às vezes, se o anfitrião ele quer alterar a cor, para o acesso pelo celular também seria possível, bem. Aqui a gente também tem a cor do link. O link são todas essas abas que eu consigo criar aqui para o meu cabeçalho. Por exemplo, a aba de quem somos, localizador de reservas, informações da empresa. Então, vocês vão reparar que a cor desse link, dessas abas, está em azul, porém, toda vez que eu coloco o mouse em cima de cada aba, ela fica em laranja com um fundo branco. Então, é justamente essa opção aqui de cor do link ativo, que é quando eu seleciono esse link, com a cor do fundo desse link ativo, tá bem? Então, quando eu clico nesse link, ele permanece em laranja com aquele fundo branco. E aqui eu tenho o último campo, que é a cor de fundo para o cabeçalho fixo. Então, essa opção de cabeçalho fixo é o que nós vamos ver aqui no layout do site, mas é basicamente quando a gente fixa o cabeçalho na tela, e aí quando o hóspede desce a tela do site de vocês, esse cabeçalho continua aparecendo aqui e acompanhando essa movimentação da tela. Então, também poderia selecionar uma outra cor para quando o cabeçalho ele está fixado e está acompanhando ali a movimentação da minha tela. E aí, falando um pouquinho sobre o layout, né, sobre a visualização aqui do calendário,
Eu tenho o campo de largura do cabeçalho, perdão. Eu tenho esse campo aqui de largura, onde, por exemplo, se eu altero para a largura de 50%, aqui eu posso reparar, vocês podem reparar que as abas do meu cabeçalho, elas ficam um pouco mais centralizadas. Então, ele não fica tanto para a lateral, para as bordas, essas informações que eu aplico aqui pelo cabeçalho. Mas eu também posso deixar na opção de 100%. Outro ponto é que vocês podem definir também se o menu, se essas abas do cabeçalho, elas se aplicam para a direita ou para a esquerda aqui do campo. Então, por exemplo, se eu alinho o menu para a esquerda, essas abas vão ser aplicadas aqui mais para o lado esquerdo, tá? E eu consigo definir se, de acordo com a minha logo, enfim, com a disposição dessas abas, se eu prefiro que elas sejam para o lado esquerdo ou para o lado direito. Além disso, a gente também consegue fixar o cabeçalho, como eu falei. Então, se eu, se eu seleciono essa opção, quando ele está fixado e eu desço a minha tela, ele continua acompanhando, tá, a movimentação da tela e aparecendo aqui, para que eu possa, por exemplo, clicar em algum campo sem precisar subir a tela toda. E por último, seria a opção também de inverter o cabeçalho. Então, quando a gente faz essa inversão, o cabeçalho descendo a tela, ele fica o menu, essas informações, elas ficam transparentes na página inicial, e o conteúdo ele vai aparecer ali por trás do site de vocês. E por último, a gente também tem algumas opções que são para desativar alguns campos, por exemplo, para o celular. Então, vocês vão reparar que aqui no cabeçalho eu tenho um campo para alteração de idioma, eu tenho um campo onde indica a moeda, né, ali de acordo com a pessoa que estiver acessando. Então, ela poderia, enfim, alterar para outras moedas. Porém, essas informações, elas podem ser desativadas para o acesso pelo celular. Então, às vezes, se você prefere, enfim, simplificar a visualização do site pelo celular, você também conseguiria desativar alguma dessas informações. Bom, então clicando em voltar, nós também temos a edição aqui do rodapé do site, que é todo esse campo, tá? E no primeiro acesso, que é o de configuração, vocês também conseguem definir a largura desse rodapé. E aqui a gente tem alguns campos como no cabeçalho, como por exemplo a cor de fundo, que seria o fundo do rodapé de vocês, a cor do título. São esses títulos, né, os títulos principais dos campos do rodapé. Cor do menu seria para definir esse menu em específico, que é um menu que depois eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem criar para acrescentar todas essas abas. E a cor dos ícones. Então, por exemplo, eu tenho alguns ícones aqui, onde se eu altero, eles também sofrem essa alteração, tá? Aqui acabou ficando difícil de visualizar, então eu posso ir alterando a cor, voltar para a cor preta, por exemplo, tá? E eu também consigo definir a cor do copyright, que é essa informação aqui do site de vocês, onde ele foi construído pela Stace, tá? Então acabam sendo mais detalhes também. Aqui seria possível acrescentar uma imagem de fundo. Então, por exemplo, eu tenho um banner personalizado da minha marca que eu quero acrescentar aqui no rodapé. Então, se vocês selecionam essa opção, aqui no gerenciador de mídias, vocês também conseguiriam, né, selecionar qualquer imagem já carregada aqui para vocês. Então, além dessa configuração, nós também temos o campo de menu, que é onde a gente define justamente o título desse menu que fica aqui no rodapé. Então, aqui eu selecionei a opção de para saber mais, e aqui a gente seleciona o menu criado, tá? Então, aqui foi selecionado o menu de páginas. Então, quando eu volto aqui, por exemplo,
nas abas principais do meu editor do site, eu tenho justamente um campo de menus, que é onde eu consegui criar o menu de páginas, que foi o menu que eu direcionei lá para o rodapé, e o menu superior padrão, que é justamente o menu que eu deixo no cabeçalho do meu site, que é onde eu coloco todas as abas referentes ali ao cabeçalho, e aqui todas as abas referentes a rodapé. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para ver como a gente consegue também criar essas páginas que ficam ali, tá? Então, voltando para o rodapé, aqui eu selecionei para ele seguir aquele menu de páginas criados, que é justamente esse menu com todas essas abas já dentro dele, tá? E aí daqui a pouco a gente vai conferir, enfim, como a gente consegue criar todos esses campos para deixar aqui. Seguindo para os outros campos, nós também temos um campo referente a redes sociais. Ele já aparece aqui para vocês, porque eu já acrescentei, mas aqui vocês conseguem definir um título e colocar o link de todas as redes sociais de vocês. Então, por exemplo, se você trabalha apenas com Instagram, aqui você pode colar a URL do seu Instagram e aí reforçando que precisa ser o link completo da página de vocês. Vocês não conseguem direcionar colocando apenas o arroba do Instagram, tá bem? Então, sempre o link das redes. Além de redes sociais, nós também temos o campo para especificar, para mostrar para o hóspede as formas de pagamento aceitas. Então, aqui, por exemplo, eu já indiquei que eu aceito Pix, que eu aceito as bandeiras de Visa, Mastercard, e aí sempre de acordo, né, com as formas de pagamento que vocês já acrescentaram aqui no sistema de vocês. A aba de contatos também. Vocês podem definir um título, que é justamente esse campo que aparece aqui. É possível definir um e-mail para contato, um telefone para ligação. A gente também disponibiliza o campo para indicar um WhatsApp, só que nós temos também a informação de botão WhatsApp, que é super interessante, que é justamente esse botão que aparece aqui para vocês, tá? Então, eu consigo ativar esse botão, eu posso colocar o meu número aqui nesse padrão, né, de 55, mais o DDD e o número completo, tá? E aqui também é possível deixar uma mensagem de texto, que é a mensagem que vai aparecer assim que o hóspede acessar esse WhatsApp, vai aparecer dentro do campo de digitação dele para enviar para vocês. Então, já é aquela mensagenzinha pré-definida que o hóspede já poderia enviar, tá? E aqui vocês também conseguem definir a cor do botão, desse botão WhatsApp, a cor do ícone, mas geralmente se vocês salvam esse campo com um botão ativo sem aplicar a cor, o próprio sistema já carrega a cor padrão do botão WhatsApp, geralmente é essa cor em verde mesmo, tá? Bom, então esses seriam os campos para personalização aqui do rodapé, tá? Então, além disso, além de todos esses campos, nós também temos a opção de adicionar blocos, que é justamente para que a gente possa adicionar outros tipos de conteúdo aqui nessa tela e para que a gente consiga aumentar essa página, enfim, aumentar a informação de conteúdo que tem nela. Então, aqui vocês vão reparar que eu tenho primeiro um bloco do motor de pesquisa, que é justamente esse bloco aqui que eu tenho, tá? Então, aqui no motor de pesquisa, inclusive, esse modelo aqui de motor é o que vai vir já configurado para vocês, só que agora eu vou mostrar que vocês também podem alterar tanto esse layout, mas também conseguem alterar todas essas informações, tá bem? Então, quando a gente clica na edição do motor, nós temos o campo de configuração, e aqui vocês conseguem indicar se ele fica visível para computador e celular, é possível dar um espaçamento também nesse bloco. Então, por exemplo, se eu dou um espaço antes e depois e salvo, automaticamente cria um espaço entre o cabeçalho e esse bloco, e entre esse bloco e esse outro conteúdo aqui que eu acrescentei. Além disso, vocês conseguem definir a cor do título, cor da descrição. Então, vocês podem sempre pensar em combinar ali com a marca de vocês, por exemplo, tá?
Enfim, são esses detalhes mais referentes à cor, que vocês conseguem alterar por aqui. E também temos o campo de conteúdo, que é onde vocês vão definir o título do bloco. Então, aqui eu coloquei, por exemplo, Acomodações no Rio. E a minha descrição, que é Conheçam melhor da cidade maravilhosa. Então, fica a critério, vocês podem, enfim, utilizar uma frase que já seja relacionada à marca de vocês também. E aqui nós temos a opção de selecionar, né, nesse tipo de bloco de pesquisa, que tem esse layout, eu consigo selecionar uma galeria de fotos lá do meu gerenciador de mídias, que são as imagens que aparecerão aqui. Então, eu selecionei a pasta de turismo, onde eu coloquei apenas essa foto. Porém, se eu seleciono, por exemplo, a pasta de galeria e salvo, vão aparecer aqui todas as fotos que estavam naquela pasta de galeria, por exemplo. Então, vocês vão reparar que, como são diversas fotos, inclusive, elas ficam passando aqui nesse slide. Bom, então, além de fazer essas configurações nesse bloco de pesquisa, quando eu clico em voltar, eu tenho a opção de adicionar outros blocos. Então, aqui, por exemplo, eu tinha adicionado esse bloco aqui de anúncios em destaque, e agora eu vou mostrar como vocês conseguiriam, né, adicionar e destacar o grupo de anúncios que vocês criaram, tá? Aqui, nós temos essas duas pastas, de blocos globais e módulos de hot site. Então, quando a gente acessa o campo de módulos, nós temos esses três modelos aqui principais. Então, por exemplo, eu quero destacar os meus anúncios em slide. Então, posso vir aqui, adicionar esse bloco, tá? Ele foi adicionado aqui embaixo. E aí, agora eu vou excluir o exemplo que eu tinha criado, para que vocês vejam como fica a construção dessa página. Bom, então, como eu excluí aquele outro bloco, aqui, por enquanto, eu tenho só o meu motor de pesquisa. Como eu acrescentei essa opção de anúncios em slide, eu preciso acessar esse bloco para deixar ele configurado, para que ele comece a aparecer aqui embaixo. Então, quando eu clico em Destaques, eu tenho aqueles diversos grupos de anúncios que eu criei aqui em Catálogo, aqui pelo menu do sistema. Então, eu vou acrescentar, por exemplo, o meu grupo de acomodações RJ, tá? Então, já selecionei esse agrupamento de anúncios. Aqui em conteúdo, se eu quiser, eu posso colocar um título, por exemplo, acomodações. Poderia colocar uma descrição, se eu quisesse, e aí eu posso ativar o meu texto também. E aí, clicando em configuração, eu consigo também selecionar para que esses anúncios passem automaticamente. Tem algumas funções aqui mais estéticas, se eu posso, por exemplo, disponibilizar as setas desse slide, e aí eu vou mostrar para vocês como isso aparece também. Eu posso usar a largura total da tela para destacar os anúncios ou não, e eu defino a quantidade de anúncios por linha também. Então, quando eu salvo essa informação, esse bloco de anúncios já aparece aqui para mim, tá? Então, vocês vão reparar que aqui ele aparece. Eu poderia, por exemplo, selecionar uma cor de fundo. Então, aqui eu consigo definir uma cor de fundo para ele, tá? E consigo definir também esses outros detalhes. Então, depois de relacionar o grupo de anúncios e personalizar, ele começa a aparecer aqui no site de vocês, tá? E aí nós também temos a opção de alterar a ordem de todos os blocos de conteúdos que forem acrescentados aqui. Então, naturalmente, o motor de reservas, o motor de pesquisa, ele aparece em primeiro, porém você pode, por exemplo, eu não quero deixar esse motor de pesquisa aqui em primeiro, eu quero primeiro destacar os anúncios, e aí depois embaixo o hóspede veria a possibilidade ali de pesquisar uma data. Então, vocês também conseguem alterar essa ordem desses blocos de conteúdo aqui no site, tá bem? Além disso, aqui
vocês também têm a opção de adicionar outros tipos de bloco aqui. Então, quando vocês clicam na pasta de blocos globais, a gente tem diversos tipos de conteúdo, tá? De tipos de blocos de conteúdo. Então, a gente tem como, por exemplo, adicionar blocos de depoimentos, por exemplo. A gente tem como adicionar bloco para descrição de produto. Tem também blocos que são, por exemplo, imagem e slide, imagem com texto, por exemplo. Então, o intuito é que vocês pensem que tipo de conteúdo, que tipo de informação vocês querem ter no site. Se você quer, por exemplo, destacar as avaliações ali na primeira página, ou se você quer colocar uma galeria de fotos, ou se você quer falar um pouquinho sobre você como anfitrião. E aí depois você pode, dentre esses blocos, escolher um bloco que se adapte melhor àquele tipo de conteúdo. Então, por exemplo, eu, Juliana, se eu fosse agora adicionar um bloco para falar um pouquinho sobre mim como anfitriã, eu poderia pensar em colocar uma foto minha para que representasse, e aqui eu teria essa opção de texto. Então, eu consigo adicionar esse bloco, ele vai aparecer aqui na lista de blocos, e aí quando eu clico para personalizar, eu posso selecionar uma imagem dentre as imagens da minha pasta de galeria, por exemplo. Então, vou selecionar uma como exemplo, e aí eu tenho conteúdo, onde eu posso colocar o título, a informação aqui. Eu vou salvar só para vocês verem como exemplo. E esse bloco, inclusive, é possível da gente colocar um botão. Então, eu posso, por exemplo, colocar um botão de saiba mais. Aqui eu poderia selecionar o tipo de informação, né? Então, a minha informação de saiba mais, eu quero colocar o link do meu WhatsApp. Então, aqui eu poderia colocar o link do meu WhatsApp e clicando nesse botão, a pessoa seria redirecionada, tá? Além disso, em configuração, eu consigo selecionar onde aquela imagem fica posicionada, se ela fica centralizada, se ela fica para a direita ou para a esquerda. Também conseguiria selecionar a cor do título, por exemplo. Enfim, algumas informações ali sobre a visualização do bloco de vocês. E aí, descendo a tela, eu já veria esse bloco de conteúdo aqui. Então, eu poderia ter, por exemplo, os meus anúncios, um bloco de pesquisa, um outro bloco de conteúdo para que o hóspede consiga conhecer um pouquinho melhor sobre quem eu sou, tá? Então, esse tipo de informação vocês conseguem acrescentar no site. Então, basicamente, o intuito é que vocês explorem esses blocos aqui, globais. A gente tem uma infinidade de blocos, vocês conseguem brincar e deixar o site de vocês bem interessante, tá? Pensando aqui nessa página inicial. E aí depois vocês podem explorar um pouquinho melhor esses campos. Bom, então, depois que a gente personaliza a homepage, que é essa página principal, agora antes de finalizar eu vou mostrar para vocês como a gente poderia, tá, criar essas páginas secundárias que ficam como acesso aqui no cabeçalho. Então, aqui eu tenho a opção, por exemplo, de criar outros hot sites. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um hot site de fotos, um para falar só sobre empresas. Então, quando eu clico em novo hot site, eu posso definir um nome interno. Então, posso colocar, esse vai ser uma página secundária só de fotos sobre os meus anúncios. Então, posso colocar um nome interno, eu vou ativar essa homepage nova e vou salvar. Só que, depois que eu crio essa nova homepage, ela ainda não tem nenhum conteúdo. Então, eu fico com o cabeçalho e o rodapé unificados. Então, o intuito é que eu adicione um bloco de conteúdo para que eu tenha alguma informação nessa nova página, tá? E aí, como essa nova página ela vai ser só para fotos, eu posso, dentre os meus blocos de conteúdo, pesquisar um bloco que seja referente a imagens. Então, por exemplo, eu adiciono um bloco de galeria. Aqui eu vou escolher uma pasta de fotos e quando eu salvo, essas fotos aparecem aqui. E aí eu consigo alterar a proporção dessas fotos, quantas fotos aparecem por linha também. E aí agora eu tenho aqui uma galeria de imagens. Então, eu consigo construir o tipo de conteúdo que eu quero para essa página. E aí, depois que eu tenho essa página pronta,
que é a minha página de fotos, para que eu coloque ela lá no cabeçalho do meu site como um acesso, eu consigo acessar a aba de menus, por exemplo, e aí eu sei que menu de páginas é sobre o meu rodapé e o menu superior padrão é sobre o cabeçalho. Então, quando eu acesso o menu superior padrão, eu consigo criar uma nova aba para o cabeçalho, e aí o nome dela pode ser fotos, por exemplo. O tipo de informação, né, o tipo de link. Nesse caso, o tipo de link é um hot site, tá? Porque é a página nova que eu criei. E aí eu vou selecionar aquela página com aquele conteúdo. Então, quando eu clico em salvar, ela aparece aqui dentre as abas do meu cabeçalho. E aí agora eu posso salvar esse cabeçalho, tá? Então, quando eu venho no site, agora eu vou atualizar aqui a informação para mostrar o site para vocês. Eu tenho essa nova aba criada e quando eu clico nela, aparece de fato aquele conteúdo que eu coloquei aqui, tá? Ele apareceria ali para vocês. Bom, então, para que eu pudesse acrescentar alguma informação no rodapé, é no mesmo sentido. Eu posso primeiro criar o conteúdo aqui em HotSite, se for um conteúdo avançado, ou eu posso, por exemplo, criar as páginas como termos e condições, política de privacidade, e aí depois, quando eu venho em menus, eu posso acessar o menu de páginas, tá? E aqui eu consigo criar todas essas abas. Então, eu posso criar uma que seja sobre termos e condições, eu vou clicar em tipo de link, clicar em página, e eu consigo selecionar a minha página, que é a de termos e condições, e salvar, para que isso fique lá no rodapé, tá? Bom, pessoal, então, resumidamente, essas são as configurações para que vocês possam personalizar o site, tá bem? Depois, a seção novamente, a aba de gerenciar site template. Quando vocês clicam em configuração, o sistema vai direcionar vocês Juliana, para, sim, é porque pra gente só tá aparecendo a página do site. Agora foi. opa, foi? Obrigada. Beleza. Bom, então, resumidamente, aqueles campos seriam os campos de configuração, tá? Para edição e personalização do site. Quando a gente acessa a aba de gerenciar site templates, nós temos também uma aba de configuração, onde o sistema vai direcionar vocês para as configurações de site, das configurações gerais aqui do sistema. Então, aqui, vocês conseguem fazer alguns pequenos ajustes, como, por exemplo, definir o que vai aparecer no bloco de pesquisa de vocês. Então, se eu volto aqui no site, por exemplo, eu tenho essas informações no meu bloco de pesquisa. Então, aqui no sistema, eu posso definir se aparece o filtro de cidade, para o hóspede poder pesquisar também pela cidade, ou se eu quero somente essas 3 informações, posso salvar. Aqui, vocês também conseguem definir o tipo de visualização de preço que eles têm sobre os anúncios que aparecem no site. Então, depois eu recomendo que vocês também deem uma olhadinha em cada uma dessas abas, que são abas que definem um pouco da visualização de todas as informações que tem no site de vocês, tá bem? E aí, para concluir, para o site também é muito importante que vocês tenham um próprio domínio. Então, o domínio do site de vocês, ele é um endereço do site, onde depois a equipe Stace consegue linkar essa página aqui construída e personalizada pela Stace para o domínio próprio de vocês. Então, o domínio sempre vai ser, por exemplo, o meu poderia ser www.julianaanfitriã.com.br, por exemplo. Então, vocês precisam adquirir um domínio para que fique linkado à página da Stace, tá bem? E aí, aqui na nossa chamada, eu vou deixar um artigo do Academy da Stace, onde por esse artigo vocês conseguem conferir quais sites são os melhores sites provedores de domínio para que vocês consigam adquirir. E depois, precisando de ajuda, de auxílio, vocês podem entrar em contato aqui dentro do sistema pelo chat de vocês, tá? Então, aqui no canto inferior direito, vocês podem acionar a equipe de suporte, que eles também conseguem auxiliar aí na migração de domínio, bem? Bom, então esses seriam os pontos referentes à personalização do site. E agora eu vou passar a palavra para a Alexandra, para que ela consiga conduzir as perguntas. Perfeito. Muito obrigada, Juliana, pela sua apresentação.
Aqui nós recebemos poucas perguntas, tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela, só um minutinho, acho que foi. A primeira pergunta, né, que a gente recebeu do anfitrião legal é sobre o envio da gravação. Quem entrou depois da reunião, né? A reunião toda foi gravada e a gente sempre encaminha a gravação no dia seguinte para todo mundo que se inscreveu na reunião, tá? A Valp perguntou, né, que ela tem como exibir no resultado da pesquisa, perguntou, né, se tinha como exibir no resultado da pesquisa de acomodações, além do valor da diária, o valor mensal. Sim, ela teria essa possibilidade. Só um momento que eu vou verificar aqui a configuração. Se quiser apresentar a sua tela, fica à vontade, Ju. Beleza. Tá. A gente tem como informar, sim, o valor mensal, tá bem? Mas ele seria referente a um outro modelo de precificação, que seria a precificação por período, tá bem? Então, depois eu vou enviar para você, Val, um artigo que fala um pouco sobre isso, sobre esse modelo de precificação. Caso você tenha interesse, você pode retornar para a gente por e-mail, tá bem? Para que eu consiga te especificar como seria essa apresentação de um preço mensal, especificamente mensal, tá bem? Mas é claro que, naturalmente, no site, um hóspede acessando e pesquisando o anúncio, ele consegue sim ver os valores ali a partir de um mínimo de 28 noites, caso vocês especifiquem, né, um desconto para esse período mínimo de noites, tá bem? Obrigada, Juliana. Essa próxima pergunta também é da Valp, e aí a Nicole, né, nossa participação especial, se ela quiser ajudar a gente nessa resposta, fica à vontade. A Valp, ela perguntou, né, que ela tem acomodações que estão disponíveis tanto para curta temporada como para longa. E a forma que ela encontrou só aparece se a pessoa que está pesquisando, né, acessar em detalhes da acomodação e lá dentro ela vai ver a aba de locação residencial. Tem alguma outra forma que a gente consegue fazer isso? Bom dia, gente. Tem sim. A gente tem uma página que é destinada só para alocação residencial. A gente consegue colocar no site. Se na configuração da acomodação tem aquela, já esteja colocado o localização residencial, a gente consegue puxar uma página só para essas acomodações. Perfeito, muito obrigada, Nicole. A Kátia perguntou se tem como colocar o motor de pesquisa no cabeçalho. Não, não é possível colocar no cabeçalho. A gente consegue colocar abaixo dele, mas no cabeçalho é um pouquinho complicado de mexer, porque é muito padrão, então a gente prefere botar abaixo, é melhor. O que a gente também pode colocar no cabeçalho é um localizador de reserva. Também, caso o cliente ele já tenha reservado, precise localizar uma reserva, só que o motor de pesquisa mesmo, o interessante é que ele fique ali ao longo da página, tá bem? O Márcio perguntou se tem algum prestador de serviço que possa fazer o site. Aqui na Stays, não. A gente ensina essas configurações para você ter a liberdade, para você conseguir alterar o seu site e deixar ele ali dentro da identidade, né, da sua empresa. Caso seja alguma coisa específica, nós temos, né, o time de web que consegue fazer ali algumas configurações específicas, né? Caso você queira mudar alguma coisa no código, alguma informação referente também ao seu plano contratado, tá? Mas ali alguém que faça, desenvolva o site, até o momento não, tá? A Anne perguntou, no motor de reserva é possível excluir o campo país? No meu site que já tenho dentro da Stage, não estou conseguindo. É sim, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar rapidamente para vocês. E aí também a Labela perguntou se tem como excluir o campo de código. Eu acredito que Tá? seja na mesma configuração. Bom, então, retornando ao sistema, quando vocês acessam a aba de configurações, a gente tem um campo relacionado às configurações do site, tá bem? E aqui temos o campo sobre a pesquisa principal,
Então, aqui está selecionado para o motor de pesquisa, por exemplo, data da chegada, checkout e quantidade de pessoas. Aqui você pode selecionar ou desmarcar a opção de país, para que ela não apareça, tá bem? E referente ao código, o código que aparece naquele motor que eu mostrei aqui no site é referente a esse modelo aqui de motor. Esse código é interessante manter porque um hóspede que já tenha reservado com você ou que já tenha, por exemplo, o código da sua acomodação, ele também consegue buscar um anúncio específico aqui por um código interno, tá? Então, caso, por exemplo, o hóspede ele está com uma dificuldade de localizar um anúncio específico, você também consegue orientar ele a buscar por um código de anúncio, tá bem? Mas você também tem outros modelos de motor de pesquisa lá naquele campo de adicionar bloco e você pode ir testando o que fica mais interessante para você. A Nicole também quer acrescentar uma informação, pessoal. Mas, no caso, se mesmo que não queira de qualquer modo isso, é só entrar em contato com a gente no website, não tem como tirar, vocês conseguirem tirar, é só mesmo com a gente, é possível sim tirar. Isso, aí já seria uma demanda direcionada internamente aqui para a nossa equipe técnica, tá bem? Mas vocês também têm outros modelinhos de motor de pesquisa que eu recomendo vocês a testarem para ver o que fica mais interessante de ser acrescentado ali no site. Perfeito, muito obrigada, Juliana, muito obrigada, Nicole. Nicole, muito obrigada por essa participação especial aqui com a gente. Todas as perguntas que nós recebemos, nós já respondemos, tá? Agradeço muito a presença de todo mundo nessa Masterclass sobre o website. Espero que tenha sido, né, bem esclarecedora para todo mundo. A gravação vai ser encaminhada para todo mundo que se inscreveu amanhã. Aqui na tela eu estou deixando o QR Code. Quem tiver o celular, já quiser apontar e avaliar, né, essa primeira apresentação aqui de website, por favor, é muito importante para a gente entender se o que a gente está trazendo é eficiente, né, é um conteúdo importante para vocês, tá? E amanhã também, quando a gente encaminhar a gravação, também vai ter um link para vocês avaliarem tudo que foi apresentado para vocês hoje, tá? É muito importante esse retorno para a gente. Desejo um excelente dia para todo mundo e agradeço a participação de todos, tá? Vou finalizar a gravação e finalizar a chamada, tá bom? Muito obrigada a presença de todos. E semana que vem a gente tem outra Masterclass, então se inscrevam nas próximas.